Eu dou novamente boa noite a todos que já adentraram agora, né? Vamos iniciar os trabalhos desta noite. Este mês, a leitura, a obra é A Hora dos Ruminantes, do autor José J. Veiga, escritor goiano. E a nossa palestrante é a professora Tarsila Couto de Brito, e eu vou aqui ler o resumo do seu currículo, né? A professora Tarsila é professora de Teoria Literária na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, fez suas pesquisas de mestrado e de doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com intercâmbio em Florença, Itália e Versalhes, França. Recentemente concluiu sua pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de Andrés, Buenos Aires, Argentina, sobre a violência contra as mulheres na literatura brasileira. Coordenou o evento de comemoração dos 100 anos de Bernardo Ellis na UFG, participa da gestão do Centro de Formação e Apoio Linguístico e Literário Maria Firmina dos Reis, na mesma instituição. Realizou missão na Universidade de Rovuma, em Moçambique, consolidando o acordo internacional entre as universidades envolvidas. Atualmente, estuda a escrita de mulheres na América Latina, organizou livros sobre estudos da linguagem, tradução e crítica literária, além de ter diversos artigos publicados em sua área de atuação. Também é poeta, Sentimentos Carimbados, 2020, Coisas que Máquinas Não Podem Fazer, de 2021, e A Mulher que Nasceu Sem Metafísica, de 2022. Integra o grupo de performance e vocalização de poesia Corpo de Voz, FLUFG. Então, este é o currículo magnífico, né, da professora Tarsila, que vai ser a nossa palestrante de hoje sobre a obra A Hora dos Ruminantes. Boa noite, professora. A senhora está com a palavra. Boa noite mais uma vez. Bom, obrigada, Lívia. Posso chamar vocês pelo primeiro nome? Claro, fique à Aí vontade. assim a gente não fica se tratando como doutores o tempo todo, já que todo mundo é doutor, né? É, Gente, eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu não sei se quem me achou sabia da minha paixão pelo José Jacinto Veiga, né? Eu não só organizei a celebração dos 100 anos do Bernardo Ellis em 2015, aqui na Faculdade de Letras do UFG, como também eu fiz a coordenação dos 100 anos do próprio Veiga para o SESC, em 2015 também, né? Então, fico muito feliz com esse convite e muito feliz também de conhecer pessoas novas e apaixonadas pela literatura como eu. Vocês viram, né? Apaixonadas pela literatura como... Porque é isso, gente. Para a gente parar para ler nesses tempos de internet, isso significa que a gente já foi picada pelo mosquitinho da literatura, né? Porque a literatura demanda um tempo, uma duração, uma experiência que ela tem, a gente diz em francês, uma durée, tem uma duração que ela é completamente diferente de qualquer tipo de experiência que o mundo virtual possa nos oferecer, porque ela nos exige imersão, né? E eu vejo que com a internet a gente tem cada vez mais tido dificuldade de se deixar levar por uma leitura que dure mais de 3, 4 páginas, né? Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Vamos começar a falar do Veiga. O Veiga nasceu em 1915, fazer uma pequena biografia dele, né, para nos situar. Ele faz parte dessa geração maravilhosa de escritores goianos, né? É o Veiga, o Bernardo Ellis, a Cora um pouco mais velha, 15 anos mais velha, quase. Leodegária de Jesus, e ainda não posso deixar de mencionar o reconhecido trabalho
do Hugo de Carvalho Ramos, que infelizmente se matou muito jovem, mas deixou para gente um livro que serviu de referência para o Veiga, para o Bernardo Ellis, para o Guimarães Rosa, para o Graciliano Ramos, que é o Tropas e Boiadas, né? Então a gente tem uma produção aqui no estado de Goiás muito interessante, muito considerada de excelência, né? E que a gente lê pouco, que a gente estuda pouco. Então são vários os fatores de alegria. É, O Veiga nasceu em 1915, a gente não tem muito registro, na verdade, nenhum registro da infância dele na cidade de Corumbá, onde ele nasceu. A gente sabe apenas que em 1930 ele se muda com a família para o Rio de Janeiro, onde ele vai estudar direito na Faculdade Nacional. A gente não tinha o FRJ na época, né? A gente não tinha o ERJ na época, a gente tinha a Faculdade Nacional de Direito. Era uma instituição pública da União, na época República, né? Ainda no Rio de Janeiro. E depois disso, ele vai ver umas aventuras na Europa. Não sei se vocês sabem disso, mas ele foi locutor da Rádio BBC de Londres, morando em Londres, né? Depois, de quase 10 anos, ele volta para o Brasil e aí ele se dedica ao jornalismo. Ele não chega a exercer a advocacia e também não vai assumir nenhum cargo na área, né? E ali no Rio de Janeiro ele fica, vai trabalhar no Globo, no jornal Globo, onde ele manteve uma coluna literária por muitos anos. Ele foi editor de uma revista famosa que não existe mais. Talvez vocês. é, Maria Fernanda, você ainda estuda lá, né? Legal. Depois você me conta aí como que é essa faculdade. É, Depois ele foi editor da. Lembram-se dessa revista que não existe mais, a Reader's Digest dos Estados Unidos? Alguém chegou a ler isso na juventude? Né? Ele foi editor de literatura e trabalhou o tempo todo, esse tempo todo, até se aposentar, ele trabalhou em 85 ele se aposenta, no Instituto de Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Ele se aposenta em 85, volta para Goiânia e falece aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, estava contando pro Antônio que quando eu entrei na Faculdade de Letras, a gente fez uma homenagem a ele, ainda antes dele completar 90 anos. Na sequência, eu ainda estive com o Bernardo Ellis, eu falo assim, eu tenho uma sorte muito grande, né, de ter vivido esse momento de virada do século XX, todos nós, né, para o século XXI e ter podido presenciar e até conhecer algumas figuras importantes da nossa história nacional. É, O primeiro livro do Bernardo Ellis foi publicado em 1959. É um livro de contos chamado Os Cavalinhos de Platimplanto. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá tudo reeditado agora pela Companhia das Letras. Eu imagino que vocês estejam em mãos com a edição da Companhia das Letras, tô certa? Deixa eu ver os livros de vocês. Isso. Tá todo mundo com a mesma edição. Só eu que tô com a edição velha de quando eu entrei na graduação, que é essa daqui, ó. Bem antiga. E eu fiquei feliz de voltar e reler os meus comentários ao livro também. Enfim, são muitas coisas boas. Tinha muito tempo que eu não lia A Hora dos Ruminantes. Então, Os Cavalinhos de Platiplanto saíram os contos em 59 por uma editora chamada Nítida, que não existe mais. É, e depois ele entrega é, o, o, o esboço do que viria a ser a Aura dos Ruminantes para o Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, nosso grande autor de Grande Sertão Veredas, né? Primeiras histórias, terceiras histórias, e vocês conhecem, né? O Corpo de Baile inteiro, Tutameia, e o Guimarães indica diretamente para a grande editora à época, que era José Olímpio. E na José Olímpio, sob os cuidados do Enio da Silveira, que era o principal editor do José Olímpio na época, eles publicam imediatamente o livro que sai em 66. Tem só uma curiosidade aí, é,
Sabe como que foi o primeiro título pensado para esse romance, A Hora dos Ruminantes? Somente a Semente. Olha que coisa estranha. A gente, bom, A Hora dos Ruminantes já é um romance cheio de fenômenos, de fatos estranhos, né? Mas o título deveria ser Somente a Semente, e quem convenceu o, o Veiga a mudar o título foi o Paulo Francis. Vocês se lembram do Paulo Francis? Jornalista, autor de teatro, né? Um escritor importante e uma figura importante na televisão também, até a década de 80, quando ele falece, né? É, enfim, a gente teria que trazer o Veiga de volta para tentar entender o que que significa somente a semente, né? Me parece muito misterioso o título. A Hora dos Ruminantes é bem descritivo do que a gente presencia no romance, né? Eu acho que vocês concordam comigo. É, Então, o que que a gente tem ali nesse romance? Eu vou fazer um resumo. é, então, Renata, a minha edição é da Bertrand também. Exatamente, acusa a nossa idade. É isso mesmo. Eu vou fazer um resumo em duas linhas desse romance. Quem discordar pode abrir o microfone e falar comigo, tá? É, o romance A Hora dos Ruminantes conta a história de uma pequena cidade que é invadida por um grupo de pessoas estranhas, nunca nomeadas, que assim como chegam, vão embora, provocando uma série de conflitos na cidade, sem que a gente nunca os conheça. É basicamente isso o romance, né? Agora, que conflitos são esses é o que a gente tem que discutir e qual o significado desses conflitos é o que tem apaixonado a crítica é, dedicada à obra do Veiga nesses anos todos, né? Então, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão sobre esse livro, sobre esses acontecimentos estranhos, a partir dos conceitos que a gente precisa, vamos dizer assim, aplanar para ficar de comum acordo entre nós. A partir dos conceitos do Tá. mistério, da angústia e do absurdo. Vou fazer uma leitura nesse sentido, tá? É, eu vou propor para vocês que a gente entenda mistério como um evento diante do qual nós indagamos causas e origens, porque nós somos de uma frutos de uma epistemologia racionalista que procura explicar todas as causas do mundo, todos os eventos do mundo, a partir da relação entre causa e consequência. Isso é ser racionalista, né? Tudo que existe, existe porque alguma coisa veio antes e explica o que veio depois, né? É, então, sendo racionalista, tudo que não tem causa, que não tem origem, que não tem explicação, a gente chama de mistério. Vocês concordam com isso? Algum dissenso a respeito dessa definição básica de mistério? Ótimo. O absurdo seria um sentimento que nos desperta o mistério quando a gente não pode explicar o que foi vivido. Então, o mistério é o fato é misterioso, mas o que o fato misterioso, que não pode ser explicado, produz em mim é essa sensação do absurdo. Se eu não posso explicar, eu fico é, numa espécie de catatonia diante do fato misterioso, né? E esse absurdo produz em nós uma outra sensação, que é a sensação da angústia. Se eu estou diante do mistério e não posso explicá-lo, além de ficar absurdada, eu me sinto também angustiada porque eu não sei agir. Então, nem todo mundo vai ficar angustiado diante do absurdo, né? Existem várias possibilidades de reação
diante do absurdo. Mas essa é a minha primeira hipótese de leitura. Eu percebo nos habitantes originais de Manararema um sentimento de angústia, porque eles não sabem como agir diante do que acontece, né, com a chegada desses forasteiros. Então, partindo disso, é que eu queria discutir com vocês o romance, né? É, porque eu acho que essa é a beleza da Hora dos Ruminantes. Se a gente admite que está diante do mistério, a gente pode encontrar diferentes explicações para a história que está sendo contada. A gente não precisa fechar ou bater o martelo, né, com uma interpretação apenas, né, aquela que seria dita a correta. Né? Não é possível, já que estamos diante de fatos misteriosos, afirmar taxativamente o que cada coisa significa, mas a gente pode e vai discutir as várias possibilidades de interpretação desses fatos misteriosos, né? É, então, pensei para esse encontro de hoje que a gente podia fazer uma coisa que eu adoro, eu não sei se vocês gostam, se vocês não quiserem, vocês podem dizer, não, Tarsila, passa adiante, a gente vamos conduzir de outra maneira. Mas eu pensei num exercício de literatura comparada para fazer com vocês. Vamos pensar, a minha proposta é, vamos pensar nesse romance vendo algumas telas do Magritte, o grande pintor francês que nasceu no começo do século XX, no final do século XIX, desculpa, e atravessou aí até os anos 60 pintando telas também bastante misteriosas, cujos sentidos também não podemos afirmar com segurança o que significa, né? É, tudo bem para vocês se eu trouxer alguns quadros do Magritte? Ótimo. Então, é, eu vou projetar aqui uma primeira tela que se chama O Jogador Secreto, para discutir um primeiro ponto importante para a estruturação desse texto que nós estamos aqui discutindo, A Hora dos Ruminantes. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Essa tela se chama O Jogador Secreto. O Magritte a pintou em 1927. E olhando para ela, a gente percebe uma série de elementos que eu acho que incomodam a gente tanto quanto ao lermos A Hora dos Ruminantes. Vocês percebem que tem alguma coisa acontecendo, mas está fora do quadro? Não tem? A gente aqui no quadro, né? Se a gente dividir o quadro em quatro quadrantes, no centro exato do quadro, a gente tem um jogador com uma luva e ele está numa posição de que vai receber alguma coisa. Mas à sua esquerda tem um outro jogador com um taco. A gente pode supor que seja esse jogo, mas ambos estão olhando para algo que está fora do quadro. Além disso, a gente tem esse animal misterioso, parece uma tartaruga voadora, mas ela não tem cabeça, né? E ainda nós temos dentro de um guarda-roupa, o que destoa completamente desse ambiente cheio de colunatas, né? Uma mulher dentro de um armário com uma máscara no rosto. Uma máscara no rosto, como nós vivemos aí durante alguns tempos de pandemia, né? Uma máscara pendurada, inclusive. É, mas o que importa nesse quadro, e que me faz pensar muito na hora dos ruminantes, é o fato de que ele se chama O Jogador Secreto. Então, eu olho para o quadro e eu percebo que tem alguma coisa fora do quadro que não me é dado a ver, não é dado a conhecer. O quadro se chama Jogador Secreto, então isso confirma a minha leitura. Quem é que está do lado de fora, né? E a mesma pergunta eu faço a respeito da Hora dos Ruminantes, né? A grande habilidade literária do Veiga nesse texto
consiste em construir para nós, leitores, índices de uma realidade que não nos é dada a conhecer. Do mesmo jeito que o Magritte faz aqui. Existe uma realidade que eu vejo, mas essa realidade está apontando para uma outra realidade que eu não posso ver. Quais são os índices? Eu vou aqui parar de compartilhar porque eu quero conversar com vocês diretamente. Quais são os índices que estão fora do meu campo de visão quando fazendo paralelo com a obra pictográfica, né, iconográfica do Magritte? Existem vários índices na hora dos ruminantes que me dizem que tem alguma coisa acontecendo, mas que eu não posso absolutamente conhecer. E a grande esperteza do Veiga é que ele mantém esse mistério funcionando até o fim. Vou enumerar alguns índices para vocês reconhecerem o que eu estou chamando de índice. Por exemplo, bom, a primeira coisa é, enquanto liam, vocês têm essa imaginação. Tem uma cidade pequena que está construída na beira de um rio. Chegam os forasteiros e se instalam imediatamente na outra margem do rio. Então, o rio separa esses dois grupos. Vocês visualizam isso, certo? Uhum. Beleza. Então, o rio, ele fica como uma espécie de marcador, né, semiótico que vai mantê-los, né, esses dois grupos separados. O narrador nos mantém presos do lado de cá do rio, junto com os habitantes locais de Manararema. Em nenhum momento o narrador, ele é onisciente, não é o narrador onisciente? Ele sabe tudo o que acontece, mas ele sabe tudo o que acontece com as personagens da cidade, dessa cidade, Manararema. Então, olha que esperteza a do José J. Veiga. Vou construir um narrador para contar essa história do lado de cá do rio, junto com os habitantes originais daquela cidade, né? Então, os sinais de que tem alguma coisa estranha acontecendo são os sinais que chegam. Então, por exemplo, o Geminiano, lembra do personagem carroceiro? Ele chega e transmite ordens para a população local. Mas esse é o índice. Ele está transmitindo uma ordem. Quem transmitiu a ordem? Quem são essas pessoas? O que fazem os forasteiros? Eles têm nome? Eles têm profissão? Diferentes profissões? Né? Estão ali por quê? Nada disso é respondido ao longo do romance, né? Com o passar do tempo, não apenas ordens chegam, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, uma coisa que é completamente inusitada. Alguém vê, passa na estradinha lateral ao acampamento e vê os forasteiros jogando peteca. É a coisa mais inusitada do mundo, assim. Você fala assim, "Ué, mas esse povo parece tão sério, tão organizado, né? Porque tem uma descrição muito boa, de como esse acampamento, ele tem uma ordenação, quase militar. Eu só não vou dizer militar porque eles não se apresentam como militares. Mas eles têm uma organização muito cartesiana. Vou usar outro adjetivo. Você se lembrou do Senhor Solidão, né, Leonete? Porque tem várias coisas acontecendo ali que não tem muita explicação, como no Senhor Solidão também, né? Além de tudo isso, né? Então você tem essa descrição de que eles são muito organizados, de repente eles são flagrados num jogo que, inclusive um jogo de peteca, não é um jogo que a gente leva a sério, é um jogo leve, alegre, é um jogo de distração. Concordam comigo? Né? Se for para ser essa coisa organizada, assim, no máximo a gente veria que jogo a gente imagina para esses forasteiros tão organizados. A gente imagina que eles jogam xadrez, né? Mas não peteca. Então, depois vai outros índices dessa realidade desconhecida. Começam a aparecer, a surgir ameaças, mas nunca são eles que ameaçam de fato, né? Eles não chegam, eles mesmos, a ameaçar ninguém, mas o geminiano se torna porta-voz desses forasteiros. Quem mais se torna porta-voz? O Amâncio, que eu acho uma figura super interessante, ele é o dono da venda, né?
E na venda, a gente sabe, cidade do interior, venda é o ponto de encontro das pessoas para trocar informações sobre o que está acontecendo na cidade, saber das novidades. A venda é um lugar de fofoca mesmo, uhum, né? É, E o Amâncio é uma personagem muito explosiva. Vocês se lembram disso? O Amâncio é aquele homem que bate no peito e fala: eu faço assim, eu faço, eu aconteço, e ele resolve ele mesmo, porque ele não tem paciência de esperar que os forasteiros se apresentem. Uma bela manhã, ele se apronta, né? Todo trabalhado no terno branco, põe o chapéu, vai até o lado de lá do rio, né? Vai até o acampamento e lá ele se apresenta. E quando ele volta completamente submisso ao projeto, qualquer que seja ele, desses visitantes desconhecidos. E aí todo mundo estranha. E a gente tá do lado de cá com o narrador, a gente não tem como saber o que que aconteceu. E o Amâncio conta. Mas não conta o que aconteceu, né? Então, o mistério vai sendo reforçado, né? Porque aí, Renata, então, eu acho isso muito interessante também, né? Você não tem nenhuma instituição reconhecida, a não ser a instituição religiosa representada pelo padre e pela igreja, né? Mas você não tem polícia, né? Vamos começar daí. Não tem polícia, não tem cartório, não tem comarca, porque geralmente mesmo cidades pequenas, né? Você tem um juiz que está lá, né? Tem sempre alguém. Não tem prefeito, exatamente, né? As instituições de Manararema são, a meu ver, esses personagens principais, né? É o Amâncio, dono da venda, o Manuel, que trabalha com marcenaria, o pai do menino que vende cigarro, o Apolinário, que trabalha com ferro. Né? Isso também é muito interessante para ser pensado. Como é que uma cidade não tem juiz, não tem prefeito, não tem polícia? Isso eu acho que já constrói é, juntos, constroem uma possibilidade de interpretação. Né? Será que esses estrangeiros não se representam, não simbolizam a chegada de um processo de institucionalização da vida social daquele lugar? Pode ser. A gente não sabe, né? Mas a gente continua, né? Mas eu acho que assim, uma grande pergunta que a gente já pode fazer nessa altura, a essa altura do campeonato de leitura é, retomando o quadro do Magritte, quem é esse jogador? O jogador eu estou chamando de os forasteiros, né? Quem é esse jogador secreto que não me permite vê-lo, que não me permite lê-lo, né? Qual é a natureza do seu poder? Porque ele tem poder. Esses forasteiros têm algum poder, eles exercem poder sobre todas as pessoas da cidade que entram em contato com eles. Todo mundo volta numa espécie de adesão submissa aos forasteiros, né? Me impressiona muito, por exemplo, o Manuel Flores, né, o marceneiro, que fica muito tempo resistindo. Não, não vou consertar. A grande questão começa com o conserto da carroça. Vocês se lembram disso, né? Esse episódio é muito importante. Existe uma recorrência no modus operandi dos forasteiros. Vamos lembrar, o padre é o primeiro que realmente trava contato com eles, visual. O padre diz, bom dia ou boa tarde, não me lembro, e eles são grosseiros com o padre. Então, eles nem respondem ao padre, né? Depois o geminiano carroceiro tá passando por ali e um desses forasteiros o aborda e diz: aluga a carroça, vende a carroça. E o geminiano muito resistente. O geminiano é uma personagem, a princípio, extremamente resistente. Ele é altivo, ele tem muito orgulho de ser o único carroceiro do lugar.
do tipo, da perfeição com que ele executa o trabalho, da pontualidade do seu trabalho. Ele é muito resistente, inclusive, ao fato de receber ordens, porque ele é descendente de escravo. Então, ele é um homem negro muito orgulhoso da sua autonomia, da sua independência. A partir do momento que ele aluga a carroça pela primeira vez, ele sucumbe. Não é estranho, gente? Vocês ficaram se perguntando sobre isso? Por que sucumbem tão rápido? E depois ele vira o primeiro porta-voz. Quando o Amâncio vai por livre e espontânea vontade, é ele que joga peteca com os forasteiros. E aí aquele homem explosivo, dono de si e dono da venda, que é praticamente a praça pública da cidade, uma espécie de ágora, né? Se a gente quiser pensar num lugar de troca de conhecimento e de informação, como acontecia na Atenas, lá da antiguidade, a ágora de Manararema é a venda. Como que esse homem, tão dono de si, volta defendendo que se obedeça os forasteiros? Depois a mesma coisa acontece com o marceneiro. E a única personagem, ao fim e ao cabo, que resiste até o fim é o Apolinário. Ele não se rende. O pai da criança que vende cigarro, né? Então, a pergunta se mantém, né? Quem são? E que tipo de poder eles exercem? A gente não sabe e a gente não vai saber. É, E aí, eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, inclusive para a gente pensar a atualização desse romance para os dias de hoje, né? É, Se o narrador nos prende com ele do lado de cá do rio, junto com com a população de Manararema, é, na estrutura profunda do texto, cria-se uma oposição. Aqui, nós, leitores, população de Manararema, e o lá. Os forasteiros estão do lado de lá. Bom, isso estrutura o romance. Estamos aqui, eles estão lá. O que está lá, eu não posso ver. Esse é o princípio básico daquilo que a gente pode chamar tanto de xenofobia, se nós formos hostis ao que está do lado de lá, da nossa fronteira, mas também pode ser o princípio da xenofilia, que era uma qualidade muito importante para o mundo de Homero, por exemplo, né? Eu recebo bem o forasteiro, né, dizia Ulisses. O Odisseu tinha muito orgulho de dizer que sabia receber bem o forasteiro, né? Então tem todo, se você pega a Odisseia, você encontra repetidamente o ritual de como receber bem o viajante, né? Você nunca o ataca imediatamente, né? É o princípio da hospitalidade. A xenofilia é a arte da hospitalidade, exatamente, né? É, E na modernidade o que a gente vai ver com o estabelecimento de estados nacionais, né? Ali, quando a gente começa a sair da Idade Média e entrar na Era Moderna, o que vai definir a modernidade, por excelência, na política, é a formação do Estado-nação, e para isso a gente precisa criar fronteiras. E essas fronteiras, elas são marcadas geograficamente, juridicamente, elas são também reconhecidas socialmente como uma linha que deve ser respeitada, né? Então, na modernidade, se eu me abro para quem está do lado de lá, eu estou praticando a diplomacia, a política da boa vizinhança, mas na hostilidade nós vamos ter guerras de conquista, de invasão de território, e nós também vamos criar os nossos pequenos monstros, né? O outro se torna um monstro. Quem vive do lado de lá, ele é demonizado. Isso estrutura muito o nosso imaginário, muito. Se vocês pensarem como são construídas imageticamente as guerras no mundo moderno, eu preciso demonizar o meu inimigo, né? A própria ideia de bárbaro, né? Quem são os bárbaros? Eles estão sempre invadindo algum lugar. A própria ideia de colonização. Quando os colonizadores chegam ao Brasil, é, eles vão
criar, né? Principalmente, eu vou falar aqui mais do Cristóvão Colombo, porque a gente conhece muito o Pedro Álvares Cabral por causa dos diários da carta, né? Que o Caminha deixou em nome da chegada do Pedro Álvares Cabral. Mas o Colombo, nos seus diários, escreve de próprio punho que os habitantes, e ele chega lá no Caribe, né? O Colombo, que os habitantes das Américas eram monstruosos. Eu preciso transformar o outro no monstro para poder dominá-lo, né? Então tem todo um imaginário que é construído em torno de nós do lado de cá, os outros do lado de lá, né? Vocês assistiram, vou trazer para um exemplo mais recente. Vocês se lembram da série Lost, de um avião que cai numa ilha, né? E eles chamam literalmente em inglês, eles caem numa ilha, sobrevivem, depois a gente vai descobrir outras coisas a respeito disso. Um grupo de americanos estão viajando, caem numa ilha, eles não sabem onde se localiza essa ilha, e de repente eles começam a entender que existem moradores nessa ilha, existem outras pessoas de outro grupo dessa ilha. Eles não travam contato com essas outras pessoas, que podem ser monstros, e tudo leva a crer que sejam, porque eles produzem medo. Mas o que me chama a atenção é o fato de que esse grupo que está no avião e que vai sobreviver nessa ilha chama quem aparece, esse outro diferente, literalmente de other. Lá está um other, é sempre o outro, né? E isso fica muito claro aqui no romance do Veiga. Se você instaura um aqui, quem diz aqui diz eu, ou diz nós. Eu estou aqui. Isso é uma regra básica da língua. Nós estamos falando aqui de o outro é inimigo, do Carl Schmitt. É isso, Renato. É bem por aí a lógica. Eu preciso construir inimigo. Eu preciso construir esse inimigo. O inimigo tem várias funções, né? Eu posso querer escravizá-lo, eu posso querer catequizá-lo, eu posso querer, enfim, ocupar o seu território para dizer que ele não é digno de estar ali naquele lugar. Existem várias formas, várias utilidades na criação de inimigos. Inclusive, como eu disse, justificar guerras. É. Então, olha, mais um quadro do Magritte para a gente enxergar isso, né? Esse quadro, deixa eu compartilhar. Vocês já estão vendo? Esse quadro, eu adoro o título dele, A Voz do Silêncio. Então a gente tem esse, eu acho esse quadro muito simbólico. Nós estamos dentro de uma casa e dentro de uma casa o quadro se divide em duas partes simétricas. De um lado, eu tenho um ambiente muito familiar a qualquer casa burguesa, no sentido histórico do termo, toda casa, né, desde o século XVIII, mais ou menos, tem mais ou menos essa estrutura. Tem uma sala, tem uma mesa onde as pessoas comem, tem um sofá, né? Poderia ser uma cozinha, mas o lado esquerdo da tela me dá um cômodo que tem uma parede que está completamente escuro. É a voz do silêncio. E essa não é uma representação perfeita para essa estruturação dicotômica do romance, em que eu só conheço o lado de cá dos moradores de Manararema? A gente não ouve. Tem uma coisa que me intriga muito nesse romance. É, os forasteiros falam sem falar. Eles dão ordem, mas você não ouve a ordem da boca deles. É a voz do silêncio, e é um silêncio que parece ser autoritário, porque todo mundo obedece com muita facilidade, né? É um silêncio muito poderoso, é um silêncio que tem voz. O silêncio nunca é, de acordo com uma professora querida da Unicamp, a Eni Orlandi, já aposentada, a Eni tem um livro sobre os sentidos do silêncio, é o nome do livro,
E a grande lição desse livro é: o silêncio nunca é ausência de som, nunca é ausência de sentido, nunca é ausência de significado. O silêncio, ele está sempre muito preenchido de coisas que devem ser interpretadas e que estão ali pedindo para ser interpretadas, né? Como o escuro na pintura, né? É, então eu trago para vocês aqui essa representação do nós aqui que mostra para a gente esse ambiente familiar em oposição a esse ambiente desconhecido ou esse lugar desconhecido que é o lado de lá do rio. É esse lugar que eu sei que é onde estão os forasteiros, mas não enxergo. Lembra que o rio separa, mas eles colocam uma sequência de varais com roupa e eles estão sempre lavando roupa. Então a gente não consegue ver do lado de lá, né? A gente nunca consegue ver o que que tem do lado de lá, né? E aí, com isso, a manutenção do mistério, né? É, de novo, insistindo no fato de que o silêncio é muito poderoso. Vocês se lembram daquela sequência de episódios? Vou parar de compartilhar para continuar conversando, mas tenho essa tela em mente. Vocês se lembram daquele episódio, do menino que tá vendendo cigarro? Aí tem dois forasteiros na praça do lado de cá, né? Aí a criança tá ali vendendo cigarro, é um jeito de complementar a renda. A gente percebe que é um vilarejo pobre. A gente percebe que os recursos materiais da cidade são escassos. Então o menino tá ali vendendo cigarro e ele vai oferecer o cigarro para dois forasteiros que estão encostados conversando do lado de cá, do lado da cidade. E esses dois forasteiros, eles tomam a caixa do menino, a caixa de cigarro, e espalham o cigarro que ele está vendendo no chão. E vão embora rindo. Nossa, isso causa uma comoção na cidade. Todo mundo fica assim: vai acontecer uma desgraça, eles vão nos punir por causa disso. O medo está instaurado. O medo deles, o medo dos outros, o medo de que venha uma retaliação do lado de lá, ele explode e vai para. Ele é verbalizado. As pessoas começam a dizer: vai acontecer alguma coisa. Muito bem, de fato acontece. O Apolinário é intimado a comparecer no acampamento. Ele vai? O pai do menino? Não vai. Ele é o maior, vamos dizer assim, ele é o sujeito de maior compleição, de mais resistente compleição física e moral. Ele não vai. Ele não vai. O geminiano vem e pede para ele ir, ele não vai. O próprio Manuel Flores pede para ele ir, ele não vai. A gente fica aqui do lado de cá como leitores assim, meu Deus, alguma coisa muito grave vai acontecer com ele, porque ele realmente está resistindo. Até que ele comete o ato que parece ser assim, o mais grave de todos, né? Chega um bilhete para ele, um papel escrito com um recado, e ele queima o papel sem ler. Na sequência disso, os forasteiros resolvem irem ou mandarem dois representantes para fazer aquilo, e essa é uma das três palavras que eu marquei no romance. Fiz uma pesquisa lexical mesmo, para ver se a gente podia confirmar uma interpretação de que esse romance seria uma alegoria da ditadura. Isso é uma das formas como o romance tem sido lido, tá? Pela recepção crítica, mas é uma das, existem outras interpretações. E eu fiquei buscando confirmações dessa interpretação. E é muito interessante porque, de fato, os dois personagens vão chamar esse encontro com o Apolinário de inquérito. Vocês são juízes, são formados em direito, vocês concordarão comigo que a palavra inquérito não é usada gratuitamente. Uma coisa é encontrar alguém para entrevistar alguém, certo? Uma entrevista. Agora, um inquérito é um tipo de investigação, né? Então, essa conversa entre o Neiva, esqueci o nome do outro personagem forasteiro, e o Apolinário, é uma conversa que você pensa assim, bom, primeiro ela é precedida de muita tensão, ficamos todos muito tensos com o que vai acontecer, né? É, e quando ao mesmo tempo
eu não sei vocês, mas eu senti uma espécie de alegriazinha lá no fundo do coração, porque eu pensei, finalmente eles vão falar. Finalmente nós vamos ouvir alguma coisa diretamente da boca dessas personagens forasteiras. E aí, gente, eu vou pedir para alguém ler o inquérito entrevista. Alguém pode ler, por favor, em voz alta? Eu não tenho edição de vocês, por isso que eu estou pedindo assim, se alguém achar aí a passagem, diga para nós aqui qual é a página, porque todo mundo abre o texto e, e acompanha a leitura. O meu não tem a mesma sequência de página que vocês. Eu sem o livro aqui, ele ficou em São Paulo. Só as minhas anotações. Tá. Acho que é a Alguém se página dispõe? 80, será? Será que é a Qual é a página página da 80? Bertrand? A página da Bertrand, eu nem abri aqui o meu. Ah, na minha edição da Bertrand é entre a 69 e a 70. É, na minha, acho que é 80. Mas o meu é Kindle, então não sei se é a mesma coisa. Tem um prefácio grande antes, né? Tem, a edição da Companhia das Letras tem um prefácio do professor Arnone Chaves, do Silviano Santiago, tem muita coisa. Onde Alguém aparece acha? o Neiva aparece na página 79, o nome Isso, dele. 79. Começa o diálogo, né? É, Isso. Ah, então, Jorge, você gostaria de ler pra gente? mas eu não, o diálogo de quem? É esse, olha, começa assim. é, vamos começar, vou ler aqui da minha passagem, tá? Quando eles entram na venda, começa assim: Apolinário sentou-se num saco de feijão, cruzou os braços e ficou esperando que eles se decidissem. Eu posso ler daqui também, se vocês acharem aí a passagem ou quiserem Eu, só eu escutar. achei, eu achei a passagem, professora. Lívia, então leia pra gente, por favor. Apolinário sentou-se num saco de feijão, cruzou os braços e ficou esperando que eles se decidissem. O homem chamado Neiva respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar. Ia falar, mas foi distraído por qualquer coisa que o incomodava nos dentes. Pediu a Amâncio um pau de fósforo, lavrou meticulosamente com o facão que tinha ficado perto, extraiu o fragmento incômodo. Com certeza uma semente de marmelo. E aproveitou o palito para fazer uma limpeza completa nos dentes. Apolinário esperando. De fora, continuo. Continua, por favor. De fora vinha um sussurro de vozes das pessoas que tinham se aproximado para pegar alguma coisa da conversa. Neiva acabou de palitar os dentes, quebrou o palito na boca, cuspiu um pedaço fora, ficou chupando o outro. Por fim, começou. Sim, senhor, seu Apolinário. Como o senhor sabe, nós estamos aqui de passagem, mas de uma hora para outra podemos resolver ficar. Apolinário escutava atento, mas tendo mexido a cabeça involuntariamente, o homem interpretou isso como participação na conversa. O senhor sabe, não é? Pois é, sendo assim, estamos tomando certas providências para facilitar o nosso trabalho aqui. Lívia, só um comentário. Eu ainda vou pedir para você continuar. Gente, presta atenção. Algumas palavras-chave aqui são dadas como se a gente soubesse, como se elas tivessem um significado claro e cristalino, depositado. Por exemplo, o senhor sabe, nós estamos aqui de passagem. Não, a gente não sabe. Não sabia até agora que era de passagem, né? E depois, quando ele diz, o senhor sabe, não é? Pois é, sendo assim, estamos tomando certas providências para facilitar o nosso trabalho aqui. Qual trabalho? O que que eles fazem lá? Tá tudo presumido, mas não é dito. Continua, Lívia, por favor. Apolinário, vigioso para não fazer nenhum outro movimento. O homem estava tendo dificuldade em se explicar e não era ele quem iria ajudá-lo. Só lhe interessava saber em que parte do plano ele entrava. Como o senhor sabe, e aqui o nosso Amâncio também, nós somos de muito longe, paus rodados, como vocês dizem. Por isso, temos de caminhar com muito cuidado para não pisar em abobreira
De ninguém. Eu não disse, interveio Amâncio. O que foi que eu disse? Temos feito tudo para evitar desentendimentos, bate-bocas, essas coisas que só servem para criar inimizades. Apolinário continuou calado, não queria falar antes da hora. Já sabemos que o senhor é um homem ponderado, correto, trabalhador. Continue assim, que está no bom caminho. Olha só, Lívia. Olha que coisa interessante. É, temos feito tudo para evitar desentendimentos. Tem? Até aquele momento, não, né? Assim, chama a gente, põe para trabalhar, dá ordens, manda intimação. Não é exatamente desse jeito, mas eles têm uma espécie de polidez, urbanidade, a gente poderia dizer, no trato, né? Que a gente fala assim, olha, vamos levar numa boa, etc e tal. E aí me chama a atenção o seguinte, o Apolinário, aqui, ele é o mais resistente de todos, e a gente sabe que ele continua sendo assim. E aí mas me impressiona o fato de que os forasteiros criam de fato uma espécie de hierarquia. Os forasteiros se sentem superiores, porque eles dizem: continue assim que está no bom caminho. Olha essa frase, como se a cidade dependesse do juízo dos forasteiros para saber o que que é certo e o que que é errado em seus comportamentos sociais, né? Então, assim, são pequenas coisas que vão confirmando a nossa interpretação de que existe uma hostilidade do lado de lá. Mas a gente continua. Pode continuar, Liv, Pode continuar? por favor. Só um segundinho. Acho que eu me perdi. Apolinário continuou calado, não queria falar antes da hora. Acho que essa aqui eu já li, né? Apolinário Apolinário achou achou o conselho bobo, isso. mas continuou trancado para não se comprometer, fazendo de conta que o homem estava falando de outra pessoa. O homem olhou para o chão, estalou os dedos, passou novamente a mão no cabelo. O senhor, que idade tem? Perguntou de repente. A pergunta embaraçou Apolinário. O que é que a idade teria a ver com o assunto? Mas não fosse por isso. 41, disse de má vontade. E o seu menino? 10, 9 ou 10? Quem sabe direito é a mãe dele. Ele já sabe as 4 operações? O outro homem balançou a cabeça e falou bocejando. Está espichando muito. Você tem o seu sistema, eu tenho o meu. Favor não perturbar, disse Neiva. Você está cansando o depoente sem nenhum proveito prático. Em vez Pronto, de olha aí, entrar no Lívia. Há uma palavrinha, depoente, 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 né? Então, existe uma hierarquia, ela não é visível, mas esses forasteiros estão tratando o Apolinário de fato como se eles estivessem numa espécie de investigação, inquérito, porque aqui ele é um depoente, né? Mas a gente pode continuar. em vez de entrar logo no assunto, fica ciscando. Quer parar? Quer me deixar trabalhar? Disse Neiva, olhando firme para o outro. O outro pendeu a cabeça para o lado de Amâncio, sorriu sarcástico e disse: Ele quer trabalhar. Pensa que está trabalhando. Ai, meu pé. Continuo. Sim, Em vez de se zangar, como Apolinário e Amâncio recearam, Neiva sorriu e disse: Olhe que eu digo seu apelido. Se me enfesar, eu digo. O outro desmontou-se completamente, piscou muito para disfarçar, engoliu em seco e apagou-se. Neiva aproveitou-se da vitória e explicou: Ele tem um apelido engraçado. Não é, Chaves? O outro continuava calado, a cabeça enterrada nos ombros, olhando firme para a frente. Neiva meteu a mão por dentro da camisa, pegou qualquer coisa entre os dedos, trouxe para fora, olhou bem de perto, esfregou nos dedos e limpou na calça. O senhor é natural de onde, Apolinário? É daqui mesmo? O tal Chaves sacudiu a cabeça e fez uma série de muxoxos.
Neiva olhou para ele e pensou e disse: Quer falar alguma coisa? Pode falar que eu dou licença. Está tudo errado, disse o Chaves. Essa pergunta vem no fim. Olha aí, seu Amâncio, eu não disse que ele não podia fazer esse serviço? Então, por que você empurrou para mim? Para ver você enleado, para acabar com a sua prosa. É? Então agora eu não pergunto mais nada. Acabou-se o interrogatório. Pronto. Senhor Apolinário, o senhor está livre. Pode ir Pronto, embora, pode ir por minha conta. é aí que eu queria chegar. Essa é a única passagem em que a gente é, tem acesso a uma fala dos forasteiros, e nesse pequeno e ridículo interrogatório, porque no fim das contas a gente não fica sabendo de nada, mas existe uma coisa na literatura, né, uma teórica alemã, que ela diz que todo texto literário ela tem um inconsciente literário. Ela tá, claro que ela está desenvolvendo a teoria a partir do Freud. Então, o inconsciente literário é, eu estou contando uma história principal e não percebo que tem outra história sendo contada aqui, que às vezes a gente está contando involuntariamente essa história, né? E eu acho que o Veiga está brincando com isso aqui. Ele desvia o interrogatório do eixo principal, que ele tinha uma função e ele não cumpre essa função. O Chaves e o Neiva aqui terminam, né, por parecerem dois patetas, porque eles não conseguem levar a cabo a missão que lhes foi dada, né? E tudo e eles conduzem o interrogatório de uma maneira muito displicente. Eles começam comendo marmelada com queijo. Vocês se lembram disso, né? Do comecinho lá da conversa. Comendo marmelada com queijo, não tem postura. E aí as perguntas que parecem não fazer sentido. Quantos anos tem? Quantos anos tem o menino? Bom, no interrogatório isso até pode fazer sentido, mas você vai é, fazendo uma série de outras perguntas coerentes com essas informações, né? E aí começa, e aí é o que eu estou chamando de o, o Veiga desviando a nossa atenção. Ao invés deles conduzirem o interrogatório como se espera, começa um entreveiro entre o Ney e o Chaves. E esse entreveiro a gente também não sabe qual é a razão. Por que que eles estão brigando? É uma briga sutil, mas a gente percebe que tem alguma coisa aí. Por quê? Porque o Neiva diz para o Chaves, quer falar alguma coisa? O Neiva tá conduzindo, né? E o Chaves diz, não, eu só queria te ver enleado, ou seja, enredado. Eu queria te ver perdido na condução do relatório. Então tem um conflito interno entre os forasteiros, que a gente também nunca vai saber qual é. Tudo isso vai compondo, né, no todo do romance, é, isso é interpretação minha. O Veiga, ele produz estranhamento e sustenta o estranhamento, que é muito difícil de fazer em romance, viu? Com a minha experiência como teórico da literatura, é mais fácil você manter mistério, estranhamento, angústia em contos. É mais difícil manter mistério e estranhamento em romance, porque o romance é um gênero mais estendido, por óbvio, né? E aí você manter o suspense, manter o mistério é uma coisa mais difícil, em algum momento esse mistério vai ter que se resolver. O Veiga mantém o mistério. E ele mantém o mistério porque ele vai criar o que eu chamo de semiose inacabada. Ele começa a contar uma coisa e não termina. Nós temos índices de histórias que poderiam ser contadas e não são contadas. São todas estratégias para manter a semiose, que é a interpretação de imagens, semiótica é a interpretação de é a ciência que interpreta imagens, para manter, ele constrói imagens que não recebem conteúdo. Pensem numa imagem como um vaso sobre o qual a gente pode, dentro do qual a gente pode pôr água ou qualquer outro líquido. Então, as imagens são esse vaso. Então, ele constrói imagem, ele não deposita conteúdo significativo, identificável, né? Exato. E ele vai construir imagens inacabadas, que é o que eu estou chamando de semiose inacabada, e a gente vai deslizando de uma semiose inacabada para outra semiose inacabada. Eu saio de uma imagem que não se explica para outra imagem que não se explica. Eu saio de uma história que não termina para uma outra história que não termina.
E com isso, a gente vai até o fim do romance. Mas eu gosto muito dessa passagem e eu gosto de ler essa passagem em voz alta com quem eu discuto a hora dos ruminantes, porque eu gosto de mostrar como é que é possível criar um inquérito em que não se inquire nada. Nada é, de fato, dito. Nenhuma pergunta relevante é feita. E nenhuma resposta relevante é feita, porque aí nós temos lá de cá, conosco, o Apolinário, que adota a postura muito sagaz, muito inteligente, de esperar que se, que eles se anulem nesse falso inquérito, nesse pseudo-inquérito, né? Então o Apolinário fica calado. E várias vezes o narrador diz: o Apolinário prefere ficar calado. O Apolinário olhou para eles, doido de vontade de rir. Né? O Apolinário tem vontade de rir da cara deles. Né? Eles parecem de fato dois patetas, assim, parecem aqueles dois personagens dos Trapalhões. Mas isso é a estratégia literária do Veiga, para que, de novo, a gente tenha um índice sem a causa. De novo, eu tenho um elemento que é consequência, mas eu não tenho a causa que me trouxe essa consequência. Quem mandou o Chaves e o Neiva lá? Qual era a missão do Chaves e do Neiva? Nós não sabemos. Parece que eu estou insistindo durante muito tempo nisso, mas de fato essa é a minha tese sobre a Hora dos Ruminantes. Nós não temos como dizer que história de fato. Por isso que acontece ali. Por isso é tão fácil fazer o resumo. É a história invadida por forasteiros que não têm nome. E assim como eles chegam, eles vão embora. O que acontece no meio disso causa impacto emocional, físico, material para a cidade. Então, a gente pode falar disso para a gente começar a encaminhar, né, para nossa, para a gente começar o debate, né? Eu queria deixar algumas coisas aqui registradas a respeito disso. Primeiro, é, juntando tudo, eu tenho um jogador secreto, que é essa organização, esse grupo de forasteiros que a gente não sabe qual é a razão de ser e nem de estar ali, né? Essa dicotomia, nós, eles, é reforçada pelo aqui e lá, né? E é reforçada também por uma dicotomia muito cara, principalmente ao que a gente chama de gêneros do real maravilhoso, do fantástico, do insólito, porque é com isso que nós estamos lidando aqui, que é o desconhecido e o conhecido, né? O desconhecido e o familiar. Lembra do quadro do Magritte, da sala, que tem um lado escuro e um lado com mesa e cadeira, que reproduz o ambiente familiar de qualquer casa, né? Então, essa ideia do estranho e do familiar é muito importante e eu vou fechar minha fala com ela, né? Então, a primeira coisa é lembrar que o insólito, de uma maneira muito comum, é definida como aquilo que é raro de acontecer, é o extraordinário, né? É, Toda vez que o insólito acontece, ele produz em quem presencia o evento insólito um tipo de estranhamento, um tipo de incerteza sobre como lidar. Então, o que que a gente tem de insólito? Um grupo chegar e se instalar na cidade é insólito? Não, isso não é insólito. Mas que ele não se apresente, não diga seu nome, isso se torna insólito, né? Então, o Veiga trabalha muito bem esses elementos do conhecido e do desconhecido para manter o insólito como insólito. O insólito nunca se torna familiar. Essa é a grande questão aqui no Veiga, né? Então, a vida social cotidiana, nossa, estou falando da gente mesmo. A vida social cotidiana, ela é feita de pessoas que a gente conhece e que a gente não conhece, mas a partir do momento que nós nos apresentamos, nós seguimos uma série de regras, de acordos tácitos da urbanidade, em que a gente se dá a conhecer minimamente para que a gente não fique numa situação de desconforto. Vocês concordam? Nós acabamos de fazer isso aqui no clube de leitura. Eu me apresento, vocês se apresentam, a Leonete quebra o gelo com a gente, já começa a conversar comigo. Isso se chama urbanidade, isso se chama sociabilidade. Agora, a partir do momento que esse grupo chega em Manararema e não se apresenta, não interage com a cidade, não cria
uma espécie de trânsito entre as duas comunidades, o insólito permanece insólito. E aí, o forasteiro, e eu não sei se vocês perceberam, eu insisto em chamá-los de forasteiro o tempo todo, né? Porque eu não sei nada mais do que isso. Eu não sei qual é o nome dessas pessoas, a não ser o Neiva e o Chaves, né? Que a gente vai saber. Mas não sei mais os nomes de ninguém. É, Então, eles se mantêm estrangeiros, que é um sinônimo de forasteiro, né? Lembrando que estrangeiro tem a mesma raiz latina, que em francês tem o étranger, em italiano e espanhol tem a mesma raiz, que é o estranho, ele sempre vem de outro lugar. Então, é estranho porque eu não conheço, e é estranho porque é forasteiro, né? Então, é étranger, é estranho e desconhecido e forasteiro ao mesmo tempo. E essa é a grande coisa do romance. Eles permanecem desconhecidos até o final. Então, aqui o insólito não é mais como nas histórias tradicionais de terror. O insólito não é o vampiro, o insólito não é o diabo. O insólito não é o saci, se a gente quiser um exemplo da cultura popular. O insólito aqui, e isso é o que de fato produz angústia, lembra das três palavrinhas que eu usei? Mistério, absurdo, angústia. O que nos produz angústia aqui é o fato de que o insólito é uma é produzido pelo próprio ser humano. O ser humano que do lado de lá se recusa à sociabilidade. O ser humano que do lado de lá, de alguma maneira, se sente superior, que quer dar ordens, que envia recados, ordena, manda ultimatos, quer ser atendido imediatamente, seja do jeito que for. O insólito é produzido por uma sociabilidade que agora está construída a partir de uma hierarquia. Existe alguém que está acima, existe alguém que está abaixo. E a partir do momento que você entende que essa hierarquia, ela, claro, ela se dá a partir de exercício de poder, né? E ela pode provocar danos psicológicos, emocionais, físicos, você começa a sentir medo. Daniela quer falar, Franco quer falar. Daniela, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu acho que o Franco tá na frente. Eu não percebi, Sim, tá? sim, Eu acho que ele tá O na Franco, frente e ele disse que ia sair, né? Franco se inscreveu Ah, primeiro. tá na sua hora, né, Franco? Do seu jantar. Tá bom. Bom jantar para você. Consegui. Professora, estou sendo ouvido? Sim, Sim. Estou sendo... Professor, estou sendo... tá falhando o seu áudio, Cocusa. Vocês estão ouvindo? E, e agora? Tá falhando um pouquinho ainda. Será que eu falo para ouvir ou não? Agora tá Está dando muito para bem? ouvir. Para mim está falhando bastante. Então, vou tentar ser bem rápido e o que conseguiu na hora, tá bom? Porque eu tenho que sair já já. Professora Sheila, parabéns pela palestra, maravilhosa, eu adoro, fui professor a vida inteira, mas sou um aluno a vida inteira duas vezes. Amo ouvir alguém maravilhoso numa palestra. Ouviu agora, Leonete? Sim, muito obrigada. Então, tá bom. Professor, a primeira coisa é o seguinte: quando eles quiserem comprar carroça geminiano, a primeira coisa que eu percebo foi o seguinte: ué, como eles conseguiram chegar no lugar do dia para a noite, carregou todo mundo e sem carroça? Foi a primeira. Algo está errado. É Aí, verdade. vou colocar meus questionamentos rápidos, assim. A questão dos cães, que foi um negócio muito interessante, porque o cão é o melhor amigo do homem. Soltaram aquela cachorrada e pela quantidade e por todo esse clima dos vizinhos meio indáveis ou não muito amistosos,
os cães foram recebidos também como não amistosos, porque provinham dos forasteiros lá da comunidade. E depois perceberam que não, os cães não eram cães normais, bonzinhos, amistosos, todo mundo gostou. E no final, aquele monte de boi, que pelo amor de Deus, imagina, eu ficava imaginando, eu fiquei no livro, imaginando eu em casa com aquele monte de boi lá, que você não consegue nem abrir ela. Aquilo foi fantástico. Aí a intercedeu. E por último, o último treinamento é a Nazaré e o Pedrinho, que foram, acabaram junto com os dois forasteiros lá para localidade. O Pedrinho vem embora, a Nazaré ficou lá e a gente não sabia, mas ao que parece, ela se entregou lá para a comunidade e foi embora. Então, eu estou com essas observações e eu vou sair já. Tá. Não deixar para. Eu Parabéns, tinha deixado. professora. Adorei, viu? Obrigada, obrigada, Fran. Abraço, Franco. Eu, como a gente tinha essa organização de falar uma hora e deixar o debate para o último momento, eu deixei esses grandes eventos, a invasão dos cachorros, a invasão dos bois e o sequestro dos namorados, né, do Pedrinho e do Nazaré, justamente para a gente debater, né? Eu queria oferecer para vocês uma chave de leitura, que é a manutenção do mistério, que produz na gente a sensação de absurdo e, consequentemente, de angústia. Por quê? A gente não pode afirmar com certeza se os cachorros vêm do acampamento ou não. A gente não sabe. Nada no texto, materialmente falando, linguisticamente falando, eu não tenho nenhum elemento textual que me permita afirmar isso. Assim como os bois. Os bois foram enviados pelo, pelo pessoal do acampamento, a gente também não sabe. Inclusive, a extensão da boiada é tão extraordinária, e a gente fica sabendo disso, porque as crianças andam em cima dos lombos dos bois, que eu acho que é a cena mais linda desse romance, é imaginar essas crianças caminhando, né, de lombada em lombada. E elas vão, no cemitério tem boi, na estrada tem boi a perder de vista, tem boi trepado em árvore. Alguém já viu boi trepar em árvore? Aqui tem, né? E aí tem o boi que cai da árvore, mata outro lá embaixo, enfim. Eu também fico muito angustiada. E eu acho que essa a- isso é maravilhoso no Veiga, assim, a potência imagética dele, né? Que eu deixo para a gente debater agora, porque a gente vai entrar aqui nos nossos últimos 30 minutos. Eu vou passar a palavra para Professora, vocês. muito Eu te vou, pedir aqui, Fique porque à muito assim, obrigado, pedir, eu que deixando um beijo para a senhora. Grande 25. Espero nos encontrarmos novamente em breve. até mais, obrigada. mais. É, mas é isso, assim. Menina, Professora, tem outros inscritos? A Carolina Sim, Navarro gostaria de fazer uma eu vou observação. finalizar e eu abro. E a Ok, gente já fique à começa o vontade. debate, Fique à né? vontade. A gente já começa o debate. É, então é isso. Finalizando e retomando, né? É, esse é um romance que em nenhum momento produz quebra de verossimilhança. Entendam, verossimilhança por eu estou rompendo com o pacto ficcional. Não tem. Não tem incoerência. O que nós temos aqui e que produz estranhamento é a chegada desses estrangeiros que não se apresentam, a invasão dos cães, a invasão dos bois e a saída repentina dos forasteiros. E para mim, tudo fica mais difícil ainda com a última fala do Geminiano, que eu também vou colocar para debate. Quando os forasteiros vão embora, o Geminiano diz assim: eles estão indo embora, vamos lá buscar as coisas. Vocês se lembram disso, né? Vamos lá aproveitar o que eles deixaram. Aí alguém pergunta para o Geminiano: por que que eles estão indo embora? O Geminiano responde: porque eles têm medo de nós.
Gente, não faz sentido nenhum. Como assim, né? Um grupo que chega, se impõe, manda recado, manda fazer, né? Diz que um tem que fazer aquilo, o outro tem que fazer aquilo, o outro tem que vender a carroça, tem que, enfim, um monte de ordens, ultimatos, e aí eles vão embora porque eles estão com medo. Com isso, eu finalizo a minha fala dizendo: ah, a gente pode até não saber qual é o significado de cada evento misterioso dentro desse romance. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer é a excelência do Veiga na manutenção do mistério até o fim. E essa manutenção do mistério se dá por meio disso que eu estou chamando de semiose inacabada, porque nenhuma história é de fato contada. Tem um jogador secreto, tem, é, uma série de pessoas, tem uma série de pessoas que dão ordens e a gente não sabe quem é. Tem gente que do lado de cada cidade que é muito altiva, uma personalidade muito forte e volta defendendo os forasteiros, mas por quê? Como? A gente não sabe e termina sem saber. Então eu acho que assim, a grande questão desse romance é de fato, quem é que sabe contar uma boa história? Conta uma boa história. Eu vou abrir para debate. Leonete, causou estranheza a invasão dos cachorros, mas eu acho que o que causa angústia não é tanto os animais, mas para mim, bom, eu não sei para vocês, agora eu vou abrir a fala. Para mim é o modo como cada personagem vai sucumbindo aos poucos. E a gente não sabe por quê. Me dá um medo, sabe? Parece assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos. E aí a gente tá com medo de alguém lá fora, na rua. Ela vai lá conversar com essas pessoas da rua que são ameaçadoras e volta defendendo essas pessoas, entende? É esquisito demais, gente. E aí a gente chegou a falar disso, né? As instituições não estão aqui representadas, mas a gente percebe que o vendeiro é importante, o marceneiro é importante. Vamos entendê-los como instituições. Todos eles se rendem. Não é assim que acontece num golpe de Estado, não é assim que acontece numa ocupação de território, seja por guerra, seja por colonização. Enfim, se a gente quiser fazer as interpretações, preencher o vasinho da imagem, que eu estou aqui chamando de vaso imagético, né? Se a gente quiser completar a semiose, é possível. Mas o que mais me seduz na hora dos ruminantes é a impossibilidade da gente bater o martelo sobre o que significa cada coisa. Mas vamos lá. Daniela foi a primeira a levantar a mão, depois a Maria Fernanda e a Acho, Carolina também. acho que é Carolina. Eu anotei aqui a Já Carolina anotou? Ótimo. Barro. Está com a palavra, Carol. Não foi a Daniela Bom, primeiro? Não. acho que Foi fui a eu, né? Carolina. Foi depois do Franco. Mas se você quiser falar primeiro, Dani, pode falar. Tá com pressa? Quer falar? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Concordo com você, professora. Eu acho que. Bom, eu sou apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques, por realismo fantástico, enfim. Mas eu acho bem diferente o jeito que o Sim, JJ Veiga faz, né? Porque eu acho que o Gabriel ele dá um pouco mais de conforto pra gente. com Você vai certeza. lendo, não é? E tem histórias que te dão um pouco de segurança. Você fala, não, aqui eu entendi, aqui eu me sinto Isso. confortável, não é? Tem É. algumas coisas que te dão estranhamento. Nesse do JJ Veiga, tudo pra mim ficava meio. Do Né? começo ao Chegaram os fim. forasteiros. Tá, então o que que são os forasteiros? Não sei. Aí é aquilo que a senhora apontou assim, maravilhosamente, que é aquela sensação, aquele medo. Como é que eu vou agir diante do desconhecido? Eu consigo seguir com a minha vida da forma como está? Porque eles vão vir e vão embora? Se eu ficar quietinho aqui, seguindo como eu acho, será que eles não vão me perceber? Que para mim me lembra mesmo um pouco, sabe, de golpe de Estado, ditadura, aquela coisa do Sim, poder, né, do opressor. Vou ficar sim. quieto, tá? Mas e quando eles se metem comigo? E aí, como é que eu reajo? Eu vou enfrentar? Eu não vou? Aquele meu amigo que enfrentou voltou estranho. Aí, aquelas pessoas que eu conheço vão tentar me convencer a ceder. E com Sim. argumentos, né? A forma como acho que Apolinário, né? Foi convencido aí. Não, porque eu O fiz Apolinário fiado não para você. foi. O Apolinário não foi, mas É, quem foi convencido foi o Manuel Flores, que é o que mais me choca, porque ele resiste muito isso. Mas ele vai porque meio que o amigo, ao né? Fala: olha, Amâncio. lembra que eu cuidei de você? Também que cobrando uma dívida. Ele foi pelo amigo.
Não porque ele achava que ele tinha que ceder, né? Então, umas coisas meio que lembra, para mim lembra um pouco mesmo, sabe? Essa coisa da ditadura e do medo, do que eu posso causar ao meu amigo se eu não fizer. Para mim, tem uma alegoria aí, embora, pelo que eu li depois, foi escrito antes, né? Talvez ele tivesse, sei, meio que prevendo já É. alguma coisa, não sei também. Bom, ele Mas o que eu viveu, só queria. para te pontuar, Claro, Carolina, vou lembrar uma coisa. O Veiga vai para o Rio de Janeiro em 1930 e ele fica ali um tempo. Ele vive a ditadura do Estado Novo. Então, a ditadura não é uma ah, coisa nova. A gente não precisa só pensar na ditadura sim, militar, né? verdade. Estado Novo também, anteriormente. Então, ele Mas pode tinha já essa continuar. experiência. Não, o que eu queria pontuar é que aí vem a coisa a invasão dos cães, né? Dos bois. Aí eu fiquei tentando entender isso. E o final, que me parece aquela coisa da mulher cedendo, né, ao ganhador da guerra, um pouco. Para mim, a história final me parece essa alegoria, É. não sei. Que Eu, depois eu ela tenho, tenho volta, uma questão aí. Ah, enfim. todo mundo estranha a volta do Pedrinho e da Nazaré, né? É, não é estranho, Só sim. que, vamos lembrar uma coisa. Quem abre a boca para falar e para contar o que aconteceu lá foi o Pedrinho ou É o foi a Nazaré? Pedrinho, né? É o Então, Pedrinho. Ela gente, não conta nada, verdade. Eu a pensei nisso Nazaré também. chega e vai deitar. Eu não Ela só sei queria vocês, ser mas recebida, né? como eu sou professora de literatura há muitos anos, então eu lido com personagem como se fosse, como se eu estivesse lidando com gente. Eu não confio. É, eu também não. Ainda mais em homem. O homem É, voltou sem a mulher, sem a namorada. E ele diz horrores dela. Pode ser verdade? Pode. Pode ser pode não meia ser, verdade. né? Pode ser meia verdade e pode não ser verdade. É, Então, é, mais uma coisa que o Veiga faz muito bem. Porque o relato do Pedrinho é estranhíssimo. Ele diz que a é. Nazaré vibra com o fato dele estar apanhando, dele ser tratado como um cachorro. É horrível o relato do Pedrinho. Pode ser uma projeção dele, né? E talvez não tenha Assim, acontecido. literalmente não sabemos. É. Não dá para Agora, dizer. a questão ali dos ruminantes, e dos cachorros, eu fiquei pensando se ele não traz para gente essa coisa meio que da alegoria, de uma metáfora mesmo, né? A coisa, principalmente dos bois, eles já estavam quase que desistindo, né? Veio a invasão, a gente não tem meio que para onde correr, não enxergo mais nada, estou desistindo, estou vomitando, quer dizer, é uma situação que eu não aguento mais, não vejo saída. E aí, a hora que eu já estou meio que aceitando, eles simplesmente vão embora. É muito, né? Me parece que é uma coisa. Olha, eu vou pôr de uma forma bem chocante a É, coisa do animal e do. E para mim, o tempo todo eu fiquei. Não, vai mostrar que talvez os ruminantes fossem eles. Será que eles são meio que transformados em animais? Sabe quando eu fico pensando em alguma coisa mais fantástica que não vem? uhum. Eu fiquei imaginando uma resposta assim. Por que a hora dos ruminantes? Será que os ruminantes são esses invasores? Né? Quem são os ruminantes, né? Falei, será que eles estão transformando então essas pessoas nesses animais que estão invadindo? Eu fui muito mais longe do que. Eu acho que isso é interessante dessa obra tão aberta. Eu nunca tinha lido Sim, é uma nada obra aberta, muito dele, aberta. É. né? Fiquei com A vontade de obra ler, não aberta sei. é o que eu estou chamando de semiose inacabada, né? É muito complicado lidar com esse tipo de texto. Vocês escolheram um texto muito difícil. A gente consegue falar da forma como ele se estrutura e como ele mantém um mistério, mas a gente não consegue dizer exatamente o que cada coisa significa. Mas eu tenho algumas hipóteses que eu vou compartilhar com vocês, mas eu queria ouvir também agora quem é Lívia que fala agora. Agora é a nossa Obrigada, amiga viu, Dani. Eu que Obrigada, agradeço, Carolina. Carol. Agora a Daniela. Agora, Boa noite, agora, Daniela. boa noite. Boa noite, professora. Oi, Agora Daniela. sim, é a minha vez. Sim. Eu gostaria de ouvi-la a respeito de ser um romance tão masculino, né? As personagens, embora a Nazaré no final tenha ela chega no final do livro, né? Já depois dos cachorros, né? Depois, É, durante os bois.
Mas ela termina de uma forma preponderante, mas até então tem aquela senhorinha que chega na venda e recebe um pouco de fumo, depois tem a mãe do menino do cigarro, Uhum. mas é um romance masculino, Total. né? Total. É um romance de enfrentamentos bem masculinos mesmo, né? Sim. Uma sociedade, o que também é uma visão tanto quanto deturpada da sociedade, né? Porque as mulheres estão lá, mas não são personagens, Não. né? Eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, principalmente por ter visto o seu currículo, né? A sua posição de defesa da mulher na literatura, como que entra, né? Como que vemos esse... por que não dar voz às mulheres e daí dar justamente voz a Nazaré, que é colocada nessa posição de um tanto quanto assim de pelo Pedrinho de traição, né? Total. Meio Eva, né? Em toda essa esse romance masculino, né? Uhum. Eu também fiquei imaginando, né, no que a Carolina falou, né, que os cachorros vieram e meio que tomaram o coração dos habitantes, né, porque os habitantes acabam se apaixonando pelos cachorros e preterindo os filhos e os próprios animais por aqueles cachorros que vêm, os estranhos que vêm, e depois os bois tomam o espaço, né? Ah, enquanto os cachorros tomam os sentimentos, os bois tomam a vida toda, né? Porque acabam tirando comida, tirando espaço, tirando comida, tirando água, tirando tudo dos habitantes e eles não reagem, né? Eles, nos cachorros no começo eles até reagem, mas com os bois eles não reagem, né? Eles nem fugir, né? Mesmo que pulando sobre os bois que nem as crianças, de forma alguma eles reagem, né? Eles estão realmente acuados, né? É o ponto máximo, eu acho, dessa imagem, se for essa imagem de ditadura, que realmente pode retratar, às vezes, né, não sei, né, da mesma, ele podia estar retratando o Estado Novo com medo do que podia vir a se repetir no Brasil, né, e que realmente veio a se repetir, que nem hoje tanta gente diz, né, do Ainda Estou Aqui, sendo um alerta do que pode vir a se repetir no Brasil, Uhum. né, dá até medo dessas obras, essas Parece obras meio profecia. proféticas, né, ou de alerta, né, mas seriam essas as ideias que eu gostaria de compartilhar e pedir a sua, a, a sua manifestação a respeito. Uhum. É, vou retomar um pouquinho a fala da Carol também, né? É, deixa eu fazer uma correção aqui de percurso para vocês. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão perceber que a reação aos cachorros não é uma reação positiva. Gostaria de lembrar vocês, né? É, eles não abandonam os próprios filhos para cuidar dos cachorros porque eles se empolgam, se apaixonam pelos cachorros. Não, eles vão cuidar bem dos cachorros porque eles imaginam que os cachorros vêm do acampamento dos forasteiros. E aí sim, o narrador chega a comentar: eles começam a dar comida boa para os cachorros dos forasteiros porque eles têm medo de que no futuro venha uma punição por não tratar os cachorros bem. O narrador também chega a comentar que alguns moradores têm pena, mas eles têm que escolher entre dar comida para os filhos e dar comida para os cachorros dos forasteiros, ou dar comida para os próprios cachorros e dar comida para os cachorros dos forasteiros, mas o sentimento predominante é angústia. Mas é uma angústia acompanhada de submissão. Quer dizer, se a angústia vamos recobrar, se a angústia é o sentimento que você tem diante do absurdo, quando você não sabe explicar o absurdo, né? O mistério não tem solução. Eles afetam a sua vida, porque, gente, um monte de cachorro junto. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas é assim, se junta 8, e eu moro no sítio. Se junta 8 na porta da minha casa, porque de vez em quando eles se juntam, eu fico apavorada.
Agora você imagina centenas. Então, é como se a gente tivesse aquilo que a gente diz em francês de mise en abîme, que é a estrutura dentro da estrutura, sabe? É como se a gente tivesse a historinha dentro da história grande. Então, a história de submissão aos cachorros é outro tipo, uma outra versão alegórica da história de submissão deles aos forasteiros. Mas é submissão, eles têm medo. É, os cachorros, eles travam a vida deles, mas não impede a cidade de funcionar. É como se fosse um primeiro teste. O quanto essa cidade é capaz de aguentar, né? O segundo teste é os bois. E aí os bois, gente, pensem, se como diz a música, um elefante incomoda muita gente, né? Agora vocês imaginam boi. Boi é uma coisa muito grande, né? E aí tem essa imagem maravilhosa do romance, né? De uma moradora que, uma vez aberta as janelas, ela não consegue mais fechar as janelas porque pulam 3 cabeças de bois com chifres e papadas para dentro da casa dela, ao ponto de ela ter que contornar a cabeça do boi, contornar o chifre do boi para poder circular dentro da própria casa. Vocês se lembram que com o passar do tempo, aí a opressão, aí eu acho que a palavra opressão é importante. Os ruminantes, por serem muito grandes e muito pesados, eles começam a causar pressão nas paredes das casas. Vocês se lembram que algumas casas chegam a ser derrubadas por esses animais? Porque a quantidade é tão inverossímil no sentido, né? é, Comum do termo, é tão absurda a quantidade desses animais que eles começam a fazer a pressão uns sobre os outros e eles começam a derrubar casas. Eles estão imobilizados, os animais estão imobilizados e eles acabam por, aí sim, vamos falar de opressão, eles prendem os moradores de Marairema dentro de casa. E eles começam a passar fome, vocês se lembram disso? Se lá na primeira invasão, que é a E dos começa a cachorros, eles acabar não a água, né? acabam a água, eles começam a ter um problema de higiene causada pelas fezes, o fedor da urina. Gente, aí sim, né, a plasticidade do Veiga não nos perdoa, a gente sente tudo lendo a descrição. A gente, o medo de uma parede ceder. Tem uma mãe que guarda o bebê dentro do fogão, porque se uma parede cair, talvez o fogão sirva de proteção, um pouco mais resistente. Né? A comida começa a acabar, a água começa a acabar, não se toma banho mais, a vida fica insalubre com a chegada dos bois. Então aí a gente pode falar de opressão. Se os cachorros produziam medo, mas a vida continuava, os bois vão produzir opressão. E talvez essa seja a maior alegoria para regimes autoritários, seja lá qual for. A gente não sabe se o Veiga está falando do golpe de 64, porque o livro foi publicado em 66, então ele passou por revisão, né? Eu lembro que eu falei para vocês que foi o editor, o Enio da Silveira, o seu editor e o Paulo Francis vão mudar o título do livro, porque eles queriam se aproveitar desse momento histórico, sim. Esse é um relato que o Assis Brasil faz, quando ele escreve a história da editora José Olímpio. É um caso que chama muita atenção. Então, o Enio da Silveira e o Paulo Francis fazem questão que seja a hora dos ruminantes, porque é a hora dos militares, literalmente, né? Então, os ruminantes vão produzir essa repressão. Leia-se, de acordo com os editores, tá? Os militares vão produzir opressão. Já tem 66, já são 2 anos de regime militar. Eles estão, assim, muito próximos de ver instalado o AI-5, que vai suprimir todas as liberdades individuais, de criação, inclusive, né? Então, assim, é muito candente, assim, tá muito ali, tá acontecendo, né? Mas o livro vinha sendo escrito antes, então, assim, tem muitas questões aí para a gente pensar, né? É, mas eu queria chegar nisso, assim, seja lá o que signifique, o que a gente não pode deixar passar é o tipo, observar, né, as nuances que o Veiga produz. O tipo de submissão aos cachorros é uma.
o tipo de submissão, aí eu não vejo nem mais submissão, não tem como se submeter. Aí é opressão dada. É aquele tipo de silenciamento, de imobilização, que não é escolha de ninguém. Porque você pode escolher dar uma comida para o cachorro para agradar o dono, mas você não escolhe ter a sua casa derrubada por uma manada. Você não escolhe ficar sem água. Você não escolhe perder um filho. Porque você se lembra que as crianças andam muito sobre os bois, mas chega uma hora que eles começam a parar de andar porque eles começam a escorregar. E eles morrem massacrados. Tem criança morta nesse romance, né? Então, a opressão é muito plástica. A opressão produzida pelos ruminantes, ela tem cheiro, ela de fezes, tem cheiro de urina, ela tem sede porque tem falta de água, ela torna a vida insalubre porque as pessoas param de tomar banho, param de trocar de roupa. A opressão dos ruminantes, ela é passível de ser sentida em nossos próprios corpos de leitores. Essa é a beleza da literatura, né? E, Daniela, agora respondendo sobre as mulheres. Infelizmente, nós estamos, sim, diante de um grupo de escritores muito masculinos. Não só ele, como Bernardo Ellis, e aí talvez vocês fiquem chocadas, mas eu não fico porque eu estudo feminismo e escrita de mulheres há muito tempo. A própria Raquel de Queiroz era extremamente masculina, né? Nos seus personagens, na construção dos seus enredos, né? As mulheres não têm voz. Não era até, eu vou dizer bem para vocês assim, até a gente ter quando vira o 19 para o 20, a gente tem uma mulher aqui sendo publicada, outra mulher ali sendo publicada, mas de uma forma geral são homens que publicam e são homens que escrevem sobre as mulheres. E aí eles, se eles têm a caneta na mão e podem ser publicados, eles vão decidir se eles vão dar voz para mulheres ou não. E aqui o Veiga é muito parecido com o Bernardo Ellis, né? As mulheres não têm voz. Não é da formação, não é da educação deles que as mulheres tenham vozes. E isso se manifesta, acaba sendo o inconsciente literário, de novo, do romance, né? As histórias não contadas do romance. Então, você vê que a única mulher que tem voz é a mãe da criança que vende cigarro. E a voz dela é a voz que representa o típico lugar de subalternidade. Mulher cuidando do ambiente doméstico e preocupada com a manutenção daquele núcleo duro que se chama família. Ela tem medo de acontecer alguma coisa com eles. E assim nós somos educadas, né, para sermos mães e para cuidar da família. É a única voz que aparece. E como eu disse, a Nazaré não tem voz. Então, por mais que o Pedrinho fale mal dela, e eu fico muito impactada com o relato do Pedrinho, eu ainda gostaria de dar um voto de. Um dia, talvez, se alguém quiser escrever essa história do ponto de vista da Nazaré. Daniela, você podia escrever. Reescreva essa história sendo contada em primeira pessoa, né, pelo ponto de vista da Nazaré. Isso é um exercício incrível. O que que ela teria para dizer para gente? Qual é a verdade? Porque ela esteve lá no acampamento dos forasteiros. Será que ela se Teve, negaria a teve contar para a escolha, gente? né? Né? Será que ela teve escolha? Exato, Lívia. Pois é. Ela chega calada em casa. Isso é uma coisa que me chama a atenção. E aí ela fala assim: eu posso dormir aqui? E aí a madrinha dela, porque não é mãe, né, diz assim: calma aí que eu vou trocar sua roupa. É assim, é um silêncio que, de novo, o silêncio que não é vazio. É um silêncio gritante da Nazaré. Eu posso fazer uma observação sobre Por essa favor. história da Nazaré de Pedrinho e o romance, o encantamento entre um e outro na narrativa é muito. Eles estavam no auge da paixão quando eles foram Sim, sequestrados, sei lá, alguma coisa assim, né? Então não faz muito sentido mesmo a narrativa do Pedrinho, né? é. Eu gosto de dar vamos dizer assim, uma chance de ouvir a Nazaré um dia. Eu gostaria de ouvir a Nazaré um dia, não sei como. Maria É, Fernanda. mas Maria só Fernanda. um minuto, mas logo na introdução da Nazaré no romance, se mostra que ela é uma moça
que vamos dizer assim, que não, digamos assim, atende os requisitos que a sociedade, porque um dos frequentadores da loja onde o Pedrinho trabalha fala: essa não é moça para casar com gente daqui, ela vai casar com alguém Sim, que vem de fora, tá né? vendo? Isso, a Nazaré realmente é um É o outro. personagem. Ela é o Mas é outro. um personagem feminino que Discriminado, né? hã? Um pouco discriminada ela é. Discriminado. Eu fiquei impressionada assim com o tratamento dado a ela, a falta de tratamento dado à mulher em geral, né? E depois o Sim. tratamento dado a ela no final, né? Parece que ela surgiu realmente para levar a culpa, para ser a Geni, que nem a Carolina colocou nos A comentários. Geni, a Eva, são muitos personagens que levam a culpa na história. Salomé, né? É isso, eu concordo, Daniela, é isso, assim. Ela já é apresentada como uma espécie de forasteira. Ela não serve para casar com gente do nosso tipo. Então, pensando por esse ângulo, quando o Geminiano diz, eles foram embora porque eles tinham medo de vocês, de nós, fica uma coisa aí, né? Esse jogo nós, eles é muito interessante, porque ele é relativo, né? Quem diz significa o quê? Tá partindo de quais princípios? Morais, éticos. Quais são os princípios, os valores de quem diz nós somos melhores ou eles são ruins? Tudo isso é para ser discutido mesmo, né? Ok. Professora, temos também a Maria Fernanda, que gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Obrigada, Lívia. Boa noite, professora, Ah, colegas. não. Adorei o livro, adorei a aula. É sempre, na verdade, uma alegria descobrir esses novos ex-alunos notáveis da FND, que é a minha casa acadêmica. Então, Não adoro quando eu é? descubro. Sim, dá assim, um sentimento de pertencimento muito bom, assim, com Sim. relação à grandeza, de certa forma. A senhora chegou a comentar, né, sobre a questão do inimigo, que foi assim o que mais me marcou, porque inimigo é o meu objeto de pesquisa, assim, em criminologia, lá no FRJ, esse nós e eles, e até em razão da aula da senhora eu mudei um pouquinho de pergunta, porque foi comentado sobre angústia, então acho que é uma boa oportunidade, assim, para eu compartilhar uma angústia que eu estou tendo. Cheguei agora no 8º período, aquela fase em que a gente tem que escrever a monografia. Meu trabalho, óbvio, ele é de direito, mas ele tem uma dimensão literária também importante, porque eu vou falar sobre o genocídio dos sertanejos em Canudos. Então, lógico, uma obra incontornável nesse sentido é Os Sertões. Mas, assim, eu tenho enfrentado um desconforto imenso, porque eu estou habituada a ler livro dogmático e tal, estou tendo que me deparar com uma grande obra literária do circuito nacional. Então, ainda que a minha pergunta talvez possa parecer sim, mais singela do que a dos demais, para mim ela é muito profunda e muito honesta, assim. Queria saber da senhora como ler um livro literário, em especial como ler bem um clássico da literatura nacional, de toda essa profundidade, como é Os Sertões. Se pudesse, sim, dar uma luz, seria fundamental para mim. É assim, outra aula, né? Querida, eu vou pedir para o Antônio te passar o meu WhatsApp. O seu assunto me interessa. Quando o Antônio leu o meu currículo e disse que eu estudei violência contra a mulher na América Latina, eu estudo especificamente feminicídio, que é genocídio de mulheres. E o ano passado eu organizei um dossiê sobre genocídio. Então, assim, nós temos muita coisa para conversar. Eu não vou falar disso agora, se você não se importar, mas eu autorizo que o meu telefone seja passado, meu e-mail seja passado, porque assim a gente pode conversar melhor e aí eu posso te atender melhor também. Tudo Muito bem? obrigada, tá, professora? Obrigada. Gratidão. Imagina. Colega Jorge Frias gostaria de fazer um comentário também, Jorge? Muito rapidinho, porque nós estamos no final do horário também, né? Sim. Quero cumprimentar a professora, foi magnífica a sua apresentação, sua modo de exposição, foi brilhantíssima, gostei demais, como gostei demais também do livro, né? E eu só queria notar que reparei nele
vários termos, alguns que eu acho que são neologismos, né? Mas alguns que eu via quando eu era pequeno, quando era criança, já faz muito tempo isso, no interior de São Paulo, quando eu ia lá nas fazendas dos meus avós, e a gente via essas expressões que constam aqui, né? Acho que Goiás e interior de São Paulo têm muito em comum. E essa Muito. expressão nhor, que eu não conhecia, parece que eu já vi em Inocência também, né? Mas Sim. expressões como bispar, que eu nunca vi esse verbo, procurei alguns, não achei, pataquada, cambada, Pataquada é nosso, de Goiás. É. pataquada, cambada de crianças, enfim, expressões assim. Mas o que eu queria, eu não sou da área de literatura, é uma curiosidade. Como é que a senhora classificaria essa literatura? Literatura fantástica? A crítica especializada classifica como é, é um romance do insólito. Aí eu vou dizer o nome só para vocês, depois, se quiserem procurar o estudo. Da professora, a nossa professora especialista em Veiga aqui na UFG, ela já é aposentada, mas é um grande nome da crítica literária nacional, é Maria Zaira Turki. Vou colocar o nome dela aqui. E ela tem um texto sobre isso, Jorge. E aí ela vai fazer a diferença entre o fantástico, o maravilhoso e o fantástico, maravilhoso e o estranho. Todos eles lidam com um fato insólito, né? E aí a Zaira faz uma longa dissertação para mostrar que o Veiga vai fazer um pouco de cada coisa nesse romance. Então, o Fantástico, por exemplo, ele é classificado quando nos deixa exitosos. A gente hesita entre atribuir um sentido e ficar satisfeito com a impossibilidade de interpretação. Quando a gente hesita, a gente tem o fantástico. Então, por isso, de uma forma geral, a Hora dos Ruminantes é classificada como fantástico, porque eu posso interpretar como uma alegoria da ditadura, então eu estou atribuindo uma interpretação. Mas eu hesito em fazer isso, eu hesito, porque eu não tenho certeza. Então, aí nós estamos diante do fantástico, né? Então, tradicionalmente, a crítica literária tende a classificar a Hora dos Ruminantes como fantástico, sim, por causa dessa possibilidade de interpretar com certeza e de não interpretar com certeza. Obrigado. Obrigada. Eu acho que não tem mais nenhum inscrito. A Renata Manzini. Renata. É rapidinho. Eu só queria, fiquei curiosa porque a Tarsila disse, não, Pataquada é nosso aqui de Goiás. E daí a sua formação é de Campinas. Então, eu só fiquei, é só uma curiosidade. Da onde saiu? Saiu de Goiás, veio para Campinas, voltou, daqui foi para Goiás. É, do que eu estudei, pataquada vem do francês. É o nosso Não, não, jeito. a Eu? Tarsila mesmo, Ah, isso. eu já ia fazer uma etimologia da palavra pataquada. Também é curioso. Eu nasci em Goiânia e fiz graduação entre 96 e 99, 4 anos de graduação aqui, né, em letras. E depois eu fui fazer mestrado na Unicamp. Durante o mestrado, eu fiz aquele convênio, né, o sanduíche com a França, e depois, durante o doutorado, na Unicamp ainda, o sanduíche na Itália. Então, eu fiquei, a minha formação aí, que deve ter durado ali entre o mestrado e o doutorado, eu devo ter ficado uns 10 anos fora. E aí, por coincidência, Renata, quando eu defendi a tese de doutorado, um mês depois, abriram um concurso para ser professora efetiva na UFG e eu passei. Então, parece que eu tinha que voltar, né? Voltar para o sertão, voltar para minha casa, e eu fico muito feliz com isso, que é de devolver para a universidade que me formou tudo aquilo que eu aprendi, né? E a pataquada? E a pataquada. Tem uma fusão de palavras aí que vem do francês, que tem a ver com um faire quoi, que vira um quá, que isso vem para o Brasil e que vai sendo reelaborado até a gente formar a pataquada.
Eu posso procurar isso direitinho na minha fonte, mas a palavra vem daí. Etimologicamente, ela vem, é como se fosse uma corruptela de uma expressão francesa. Mas pataquada é uma coisa feita com. Feita. É uma coisa que é feita de qualquer jeito e acaba resultando, tendo resultados ruins. É uma Então, quando a gente fala super, assim, é ah, uma mas super aquilo foi uma pataquada, né? Deu tudo errado. E foi feito de uma maneira mal feita. mal feito. É uma super gafe, né, a pataquada. É. Professora Tarsila, agora eu acho que não temos mais nenhum inscrito. Eu gostaria de só acrescentar, que realmente já são 21 horas e 3 minutos, que o J. Veiga, né, ele tem uma forma de escrever que nos fascina, nos deixa assim absortos naquela leitura, né? É uma leitura, o livro é um romance curto, É. mas ele é muito envolvente, é uma leitura, ele escreveu de uma maneira muito envolvente e a forma de escrever também dá aquele tom daquela cidadezinha pequena ali no interior. E eu acho que essa linguagem é tão envolvente que a história que me pareceu inacabada, eu para mim, como assim terminou? Ficou meio muito sem explicação. A linguagem é tão maior que nos É. encanta e ele se sobressai por essa linguagem. Eu me apaixonei por aqueles ditos populares, aquela forma de É falar. divertido, não É é? É muito muito interessante, muito interessante. assim. Eu realmente fiquei apaixonada pelo escritor. Então vamos ler mais José Jacinto Veiga. Certo. Gente, Colega, eu quero agradecer, encerrando então, né? Posso encerrar, Lívia? sim, eu vou só, antes de encerrar, Tarsila, que eu vou deixar então a palavra com você para encerrar, eu quero agradecer você, uma simpatia, muito inteligente, adorei a palestra, muito. Clementinha, eu tomo até a liberdade de deixar convites para próximas palestras, quem sabe, muito envolvente a sua forma de expor. Parabéns. E só Obrigada. avisar que no próximo mês, a nossa próxima leitura será A Vegetariana, não é isso, Clementim? Sim. Da escritora sul-coreana, eu só não sei dizer o nome dela, Clementim. O Mas Dr. Hankang. Kelps está presente. Oi? O Dr. Kelps está presente aí na sala. Ah, Kelpis, você está nos ouvindo? Boa noite, querido. Se você puder falar, eu deixo a palavra com você e em seguida a professora Tarsila encerra. Professora Tarsila, muito obrigada. Kelps, seu áudio está desativado. Opa, Ativou. boa noite, pessoal. Desculpe ter ficado aqui em off todo o nosso encontro, a aula da professora Tarsila, maravilhosa. Eu estava aqui, infelizmente, eu estou numa roda viva tão grande de trabalho que estava aqui trabalhando e escutando aqui o áudio e na outra tela aqui a câmera ligada. Realmente não pude participar efetivamente, mas agradeço muito, professora Tarsila, pela sua disponibilidade, pela sua aula. Lívia conduziu aí maravilhosamente, né, o trabalho, né, debate maravilhoso, né? Eu gostaria só de lembrar a programação, né, dos próximos meses para os participantes. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu mencionar aqui, só para lembrar que já foi colocado no grupo. Cadê aqui a O próximo mês é a programação? vegetariana, né? Aqui, achei. Pronto. Em março, a obra é A Vegetariana, de Han Kang. Em abril, O Diabo, de Marina Tsvetaeva. Em maio, Dias de Abandono, de Helena Ferrante. E em junho, O Poder e a Glória, de Graham Greene.
né? São as obras que vamos estudar neste semestre até junho, né? Então, lembrando a todos para que quem não adquiriu ainda essas obras, que possa fazer para poder discutirmos nos próximos encontros, né? Deu uma travada aqui o Kelps, pelo menos É para mim. isso. Agradecer a todos. Não sei se já tiraram a fotografia. Ou foi? Eu ia falar para Assim, microfone, Sara. eu ia falar para a gente tirar a foto agora. Pode tirar? Isso. Quem Pode puder ligar sim. a câmera aí para a gente ficar, sair na foto aí para ficar registrado. Doutor Ziel, O Vou Aziel, a tirar foto, agora. Solon, Isabel. Isso. Vamos lá. Prontinho. Obrigada. Obrigada. Professora Tarsila. Pronto. Eu não tenho nenhuma fala Estamos. especial assim para finalizar, mas eu queria Pois não. agradecer a, a gentileza do convite que veio pelo Antônio Clementim, que muito me deixou feliz. Quero parabenizar a Associação de Magistrados por essa iniciativa, que eu acho assim, muito importante para a construção de um Estado democrático livre de fato. Eu acredito muito, eu ainda acredito muito na literatura, eu sou uma romântica nesse sentido. Eu acho que quanto mais leitura literária, mais liberdade a gente tem de decidir as coisas por si, né? Então, o que vocês estão fazendo é maravilhoso. Quero agradecer a condução da Lívia e por ter sido a minha locutora também para ler o texto literário. Muito obrigada. Eu que E, agradeço. gente, eu desejo excelentes leituras. O Kelps acabou de falar com a lista dos próximos encontros. Eu estou morrendo de inveja de vocês, porque vocês vão ler muitas coisas boas. E e é isso, assim, eu disponibilizei o meu número para Maria Fernanda, mas eu quero deixar claro que qualquer um de vocês pode pedir o meu contato e falar comigo por e-mail ou por WhatsApp, eu estou à disposição, tá? Quero convidar vocês também para conhecer o Colmeia, que é o meu clube de leitura pessoal, e dizer que foi uma noite excelente. Obrigada por me fazerem visitar de novo o meu querido José J. Veiga e por ler de novo A Hora dos Ruminantes. Eu matei uma saudade boa aqui, viu? Muito obrigada. É isso. Obrigada, professora. Obrigada, Obrigado também. Uma boa professora. noite a todos Depois, e Boa noite. bem-vindos no próximo encontro. Clementim, passa o colmeia para gente.